Alô a todos. Hoje eu queria te convidar para, neste começo de ano, se juntar a mim e a várias outras pessoas que acreditam na liberdade na nossa Academia Folha Política, aproveitando a promoção de começo de ano que eu estou lançando agora e que vai ser por tempo muito limitado. Com apenas R$ 336 por ano, pagando uma anuidade, portanto, de R$ 336, você tem acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política. Há várias aulas, vídeos, análises e especialmente ao curso de Logopolítica, que é o curso que eu dou todas as quartas-feiras na Academia. O curso é um curso que visa a entender a nossa vida, os desafios da nossa vida através da política, mas com os olhos voltados para cima, com os olhos voltados para o ideal. Entender como é a horrível estrutura de poder que hoje domina o Brasil, cada vez mais domina o mundo, mas entender que não precisa ser assim, que não vai ser sempre assim, se nós conseguirmos olhar para cima e entender como o Brasil poderia ser, como o mundo poderia ser. Para isso é preciso estudar filosofia, história, entender como é que o mundo e o Brasil chegaram ao ponto em que chegaram, mas também para a gente poder recuperar o caminho perdido. O Brasil se perdeu aí à beira da estrada, mas o ideal do Brasil a gente pode recuperá-lo e a partir daí recuperar o Brasil real também. Então essa é a proposta no curso de Logopolítica, na Academia Folha Política. É uma aventura intelectual, uma aventura de conhecimento, uma aventura de construção conjunta, a qual, portanto, eu convido você a se incorporar aproveitando essa promoção, especialmente por poucos dias, agora para começar o ano. R$ 336 a anuidade, você entra para esse projeto, tá bom? Então, se quiser conhecê-lo, se quiser conhecer essa aventura, eu sugiro então que clique aqui nos links para passar a fazer parte da Academia Folha Política. Um abraço. Além disso, a força dos estados é um grande bloqueio a qualquer tentativa de tiranização por parte do governo central. Nos Estados Unidos, a liberdade, as liberdades básicas, a democracia, ela é garantida não só pelos pesos e contrapesos entre os três poderes federais clássicos, entre executivo, legislativo e judiciário federais, mas também entre o governo federal, de um lado, e os governos estaduais, do outro. Então, digamos que houvesse nos Estados Unidos algo como acontece hoje no Brasil, um conluio dos três poderes federais para acabar com liberdade de expressão, por exemplo, os estados se revoltariam contra isso, diriam, olha, não, essa legislação aqui, por exemplo, essa medida contrária à Constituição, contrária à liberdade de expressão, não vai ser cumprida no meu estado, outros estados provavelmente se juntariam, ou então, vamos supor que um estado aplicasse uma lei federal acabando com a liberdade de expressão, outro estado fala, não, eu não aplico, aí, digamos, os comunicadores instalados naquele primeiro estado se mudariam para o segundo, o primeiro estado perderia com isso. Emendas para a Constituição americana precisam ser aprovadas por, se não me engano, são 2/3 dos estados. Então, PEC lá, tá bom, tem que passar na Câmara Federal, passa no Senado Federal, ela tem que passar, digamos que, agora, se quiser já ir olhando a Constituição americana aí, mas digamos que seja uma maioria simples dos estados, seriam 26 dos 50, então essa mesma PEC tem que passar por 26 câmaras estaduais, em alguns casos, assembleias estaduais, em alguns casos são bicamerais, em alguns casos tem dois legislativos, enfim, o legislativo estadual tem 2 câmaras. Então, também não é o governador que vai decidir, são os legislativos estaduais que vão decidir se aprovam aquela emenda constitucional. Isso é muito importante, muito importante. Tanto que os Estados Unidos têm, acho que cerca de 20 emendas constitucionais, o Brasil tem centenas, cada dia. Vamos fazer uma PEC, no Brasil tudo assim, vamos fazer uma PEC, às vezes são boas ideias, mas
as boas ideias não passam, as ruins passam, né? As PECs com ideias ruins passam. É demasiadamente fácil passar uma emenda constitucional no Brasil. E, portanto, quando você tem um governo central com ideias, né, que serão boas ou ruins, nos Estados Unidos você precisa dos estados. Precisa vender isso para a maioria dos estados. No Brasil, não. No Brasil, basta, né, arrumar ali o centrão, ali, alguns partidos e tal, e a emenda passa, o toma lá da cá. Nos Estados Unidos é muito mais difícil de fazer o toma lá da cá. Isso dá uma estabilidade institucional muito grande, e isso é um freio imenso na concentração de poder por parte do governo central. Né? Então, nada do que está acontecendo no Brasil, eu acho que seria possível de acontecer nos Estados Unidos. Já no plano federal, nesse caso, a Suprema Corte, né, decidiu a favor do governo Biden por 5-4, né, não foi por maioria absoluta, quer dizer, não foi por uma maioria destacada, mas em muitos casos a Suprema Corte americana tem decidido contra o governo Biden, né, não tem jantar entre decano da Suprema Corte americana, presidente da Câmara dos Deputados e presidente de um grande partido americano para decidir como é que vai ser o futuro do país, né? Lá os membros da Suprema Corte não são agentes políticos, a Suprema Corte americana não é politizada, não são líderes políticos, né? Não tem esses jantarzinhos aí nos Estados Unidos, né? A Suprema Corte é muito cuidadosa, muito limitada, ela não aceita qualquer caso, ela não abre inquérito, né? Não abre investigação, mas digamos que ela mudasse, né? Que, né, fosse tomada por uma, né, digamos que, né, alguém injetasse assim um gás totalitário, né, na Suprema Corte americana, e os ministros ali, os juízes da Suprema Corte americana, de repente acordassem assim com vontade de prender, de matar, enfim, matar, ainda não estão matando, né, mais ou menos, enfim, né, coitado, as pessoas estão morrendo na prisão, né, do 8 de janeiro. Mas se os ministros da Suprema Corte, né, acordassem com vontade de rasgar a Constituição, e agora eu que mando e tal, se articulassem com o Biden, se articulassem com a maioria do Congresso americano, ainda assim teriam os estados, né, teriam os estados. E que tenderiam, quer dizer, a tendência, quando você precisa desses vários passos para as mudanças, a tendência é que elas barram as mudanças. Então, num sistema constitucional democrático, como são os Estados Unidos, as pessoas às vezes se queixam, é um sistema disfuncional, porque foi muito na época da discussão da lei de saúde do Obama, porque é tão difícil aprovar a lei de saúde. Olha, para você ter um sistema democrático, eu acho até que é mais importante que o sistema não deixe certas coisas serem feitas do que o sistema deixe serem feitas. Então, às vezes, você pode ter uma ideia que parece boa, né, e é muito difícil de passar, acaba não passando porque precisa de tantas etapas e precisa, inclusive, dessa aprovação dos estados. Tá bem, é uma pena. Mas o sistema é feito, sobretudo, para que coisas ruins não sejam aprovadas. Né? Daí a estabilidade do sistema, a imensa estabilidade do sistema americano. É a única Constituição democrática do mundo que está em vigor há 240 anos. Bom, então, dito isso, né, primeira frase aqui, o governo federal americano, portanto, quebrou, como diz aqui o Greg Abbott, né, o pacto entre os Estados Unidos e os Estados. Isso é gravíssimo, né, porque esse compact, como ele chama, que é o pacto entre os Estados Unidos, a União e os Estados, é a fundação dos Estados Unidos. É a fundação dos Estados Unidos. No Brasil, você dizer que alguém quebrou a Constituição é como dizer que, né, olha, aquela árvore ali caiu, né, aquele carro ali bateu no outro. Não, no Brasil não dá nem notícia, né, não dá nem primeira página. Nos Estados Unidos isso aqui é gravíssimo, isso é gravíssimo, essa afirmação, ou seja, a fundação dos Estados Unidos foi abalada, foi comprometida, segundo o governador do Texas. O poder executivo dos Estados Unidos, continua ele,
tem o dever constitucional de implementar leis federais protegendo os estados, inclusive as leis de imigração que estão nos livros, que estão em vigor neste momento agora. O presidente Biden, continua ele, recusou-se a implementar essas leis e, inclusive, as violou. O resultado é que ele quebrou todos os recordes de imigração ilegal. Então, os Estados Unidos têm, segundo ele, o dever constitucional de proteger os estados. Não em abstrato, mas de acordo com leis específicas vigentes, inclusive leis sobre imigração, que dizem, olha, não pode entrar nos Estados Unidos do jeito que você quer. E essas leis estão sendo desrespeitadas. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática.
Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente